Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Nós vamos fazer uma pequena análise aqui. Eu tenho alguns áudios que eu não posso, infelizmente eu não posso soltar esses áudios porque a pessoa me pediu sigilo, mas algumas coisas desses áudios eu vou repassar a vocês que são os nossos inscritos, porque o nosso compromisso é com a veracidade dos fatos e o nosso compromisso é trazer a verdade a todos vocês. Verdade. Deixar vocês atualizados das informações do que está acontecendo nesse mundo, universo CCB. E esse caso que nós vamos conversar aqui é sobre o Gergi. Né? Nós fomos observar aí os cultos anteriores, os cultos online. O senhor Cláudio Marsola, presidente da congregação, ele veio a público e falou sobre o relatório, inclusive falou até o nome da Síria. Né? Nós ficamos aguardando ali a atualização e a atualização veio. A atualização constou ali a Síria novamente recolocada no relatório. Então isso significa que a congregação ela ia deixar simplesmente pessoas passando fome mesmo. Isso por conta de cultura, filosofia ou, enfim, julgamentos. Né? Com certeza. E a gente podemos ver que ele teve até pressa de atualizar o aplicativo, já que o próprio Cláudio Marsola ele informou que o aplicativo é atualizado a cada 15 dias. Mas como nós lançamos aí na internet alguns vídeos, né, cobrando, vendo se ele realmente ia mandar atualizar o aplicativo e que se a Síria iria entrar nesse relatório novamente, ele já mandou antecipar, né? Mandou antecipar e atualizou antes dos 15 dias. Então, para você que comprou lá o relatório físico, te digo uma coisa, você tinha 15 dias de relatório atualizado, agora você já não tem mais o seu relatório físico atualizado, já está desatualizado. Verdade. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o áudio da irmã que ela deixou claro, né, que um grande gigante na Síria ia cair por esses dias, né, que ela estava se referindo ao Gergi. Agora pergunto, né, como que essa irmã ela tinha essa informação privilegiada? Eu tenho o áudio dela aqui, ela falando, salvo eu que é em árabe, né? Salvo eu que é em árabe, ela falando alguma coisa aqui. Inclusive, eu enviei esse áudio para alguns colegas e nós traduzimos. E na tradução constou mesmo que a irmã estava já agradecendo a Deus pelo gigante que ia cair na Síria, que é o irmão Gergi Khosroani. Mas essa irmã já tinha informações privilegiadas e nós podemos provar isso porque essa mesma pessoa deu aquela, vamos dizer, entrevista, informação, deu ali para o canal do irmão Josafá Agra alguns comentários ali. Então é a mesma pessoa, é uma pessoa que tramita entre Brasil e Síria e que tem influência no meio do ministério. Portanto, ela tinha sim informações privilegiadas. Então vamos lá. Então, nas conversas que eu tive com o irmão Gergi nesses últimos dias, eu coloquei ele muito contra a parede. Porque o público, eles pedem veracidade de fatos. Nós também. E nós também. Então, eu coloquei ele contra a parede. Ele diz que não quer quebrar a palavra dele e que prometeu para os dois, que é para o Saulo e para o Nabi. Ele fez uma promessa para o Saulo e para o Nabi que não iria quebrar a palavra dele, para não comentar o que aconteceu naquela visita. O que foi conversado. Que foi conversado. Nós sabemos que o Saulo e o Nabi eles foram para lá com o dinheiro da coleta do povo, foram para lá, para o Líbano,
para adentrar a Síria para resolver o problema. Qual era o problema central? Era comida para a Irmandade. Visto que o Gergi tinha feito um vídeo, lá no dia 26 de março, postou esse vídeo pedindo orações e pediu para que dessem atenção a essa questão que tinham pessoas comendo lixo lá na Síria. Ele deu um pequeno adendo, né, de qual era a situação da Irmandade lá, para mostrar para as pessoas aqui, principalmente para o ministério, que a situação lá era grave e era de extrema urgência que fosse atendida, que o Ministério do Brás desse uma atenção urgente àquela Irmandade. Agora, o que eu quero colocar para vocês é que lá nessa visita, o Saulo e o Nabi, eles não quiseram entrar na Síria, porque sabiam que lá dentro da Síria o povo está 100% com o Gergi. Então, para eles não serem vaiados, eles ficaram ali entre Líbano e Síria. Só que houve uma negociação entre ambas as partes para não contar o que houve naquela conversa, naquele diálogo ali. Verdade. Entende? E nós sabemos que os sírios levam muito a sério a sua palavra. Então, o Gergi, como um sírio legítimo, ele deu a sua palavra ali que ele não ia deixar vazar o que foi conversado entre os três, e ele tem tentado cumprir a sua palavra. Por isso, falta um pouco de informações, principalmente da parte do Gergi. Porque o que ele poderia falar, ele quebraria essa palavra que ele deu. E eu volto a reforçar que é o seguinte, aqui eu não vou passar a mão na cabeça de Gergi também não. O meu compromisso é com o meu público, não é com o Gergi nem com a congregação. Então vamos lá. Ele diz que se os dois não cumprirem a promessa deles, ele vai colocar a boca no trombone. Aí ele colocou assim, aí vamos ficar surpresos do tanto, ele coloca, aí vocês vão ficar surpresos do tanto de coisa podre que o próprio Gergi vai contar. Então houve uma negociação, nessa negociação foi falado, olha, biquinho calado, nem você conta e nem nós contamos. Só que o Gergi ele deixa claro que se eles não cumprissem a palavra deles, o próprio Gergi viria a público e iria contar isso para o público. E ele me prometeu que na sexta-feira agora, ele vai começar a contar os podres que existe por trás dessa tramitação entre CCB Brás e a Síria. Certo? Então, ele coloca que os dois estavam obedecendo às ordens do líder presidente da congregação e dos demais líderes, né? Inclusive ele coloca, eles estão fazendo de tudo para eu sair de errado, eu não vou dar esse gosto para eles, eu não vou permanecer desse jeito com eles, mas eu quero sair com a cabeça erguida, não como eles querem, mas como Deus quer. Então aqui, nessa conversa que eu tive com ele alguns dias atrás, ele já tinha consciência que ele já estava praticamente fora do ministério. Verdade. E como é o modus operandi da CCB, todos nós conhecemos que quando você sai da CCB e você expõe as coisas que você viu, que você presenciou, que você sabe de errado, a primeira coisa que a CCB procura fazer é fazer você cair em descrédito. É fazer você cair na boca do povo, como dizem o ditado, fazer você ficar desmoralizado. E é isso que o nosso irmão Gergi, ele coloca, que os irmãos estão tentando fazer ele sair de errado na história. Mas o irmão Gergi, ele não tem nada, gente, de errado. A única coisa que esse homem pediu foi ajuda. E nem era uma ajuda para si, era uma ajuda para os irmãos que estavam ali esperando a misericórdia de Deus. Porque, pessoal, é aquele negócio, você vai lá, testemunha uma alma, fala de Deus, fala que Deus faz, que Deus guarda, que Deus liberta, que Deus prepara. Aí, de repente, a pessoa se vê numa situação difícil, ela vira para você e fala, você não me disse que Deus faria, que Deus me libertaria, que Deus me ajudaria? Olha a minha situação, e agora?
Então, com certeza, aquele povo cobrava dele uma resposta. Cadê o Deus que você vendeu para nós? Cadê o Deus que você falou que estaria conosco se nós servíssemos a Ele? Então, ele, num ato de desespero, ele fez aquele vídeo onde ele pediu orações, deixou ali um adendo, ele não disse a situação que eles estavam, ele apenas deixou um adendo, que o pessoal lá estava numa situação tão difícil a ponto de ter que comer lixo. Isso para que as pessoas prestassem atenção, o ministério da CCB prestasse atenção. E o ministério nada fez, aliás, fez, tirou a Síria do relatório. Apagou a Síria da história. É como se eles não conhecessem aquele povo. E aí os críticos se reuniram, até alguns canais aí pró-CCB também se disponibilizaram a ajudar. E o nosso irmão conseguiu dar atendimento a muitas pessoas lá. Vários vídeos foram compartilhados em vários canais, onde ele estava ali dando atendimento com aquele valor que foi enviado para ele, né? Então, a CCB quer fazer esse homem que só fez atos de bondade, de ajuda ao próximo, sair de errado. E eu vou, daqui a alguns minutos, eu vou mostrar, vou revelar a vocês, fiquem com a gente aqui nesse vídeo, que eu vou revelar para vocês o que o Ministério utilizou como ferramenta para desqualificar de vez o irmão Gergi. Vamos lá. Aí logo em seguida, ele coloca assim, a decisão foi tomada sem reunião. Foi tomada a decisão por meia dúzia. Eles estão evitando passar qualquer informação para mim. Eles estão evitando falar comigo. Aí ele também diz que ele vendeu 2 carros para atender a obra lá na Síria. 3 anos sem atendimento na parte espiritual. E até agora sem atendimento desde o vídeo que foi enviado, que foi a parte material, que foi comida. Entende? Então ele investiu o tempo dele. Ele investiu os bens materiais dele para auxiliar na obra lá naquele local. Ele investiu o psicológico dele. Entende? E foi esse o pagamento que o Brás deu a ele, sem misericórdia nenhuma, de uma vez só. Reunião só entre os queridos amigos, a meia dúzia de anciães importantes da congregação do Brás, eliminou ali a família do irmão Gergi do ministério, assim, eliminou praticamente da congregação, né? Verdade, invalidou uma família inteira. E isso porque a congregação, ela se preocupa com as almas, supostamente, né? Se preocupa com a salvação. Mas eles não tiveram misericórdia nenhuma desse homem, que ainda que tivesse errado em alguma coisa, tinha que se ver a situação que ele está lá. O psicológico dele cansado, guerra, doença, porque lá também está o coronavírus, também está em pandemia lá. Então, se junta tudo isso, o ser humano não aguenta, né? E aí ele coloca assim, óbvio que eles iam levantar uma guerra contra mim. Eles estão apelando. Tudo que eu falo é realidade. E eles não têm nada contra mim. Mas mandaram uma carta. Aí entra o grande problema. E talvez o possível motivo que o Gergi infartou, né? É verdade. Aqui é o possível, na verdade é o motivo. Vamos falar assim porque tem muita coisa que foi conversado nessa reunião entre o Gergi e os 2 representantes da CCB lá do Brás, que ele não pôde revelar, porque é aquilo que eu falei, ele deu a sua palavra, então ele está procurando cumprir com a palavra dele, gente, mesmo sem eles merecer. O que eu quero colocar aqui para vocês é que o ministério, sem colocar A, B ou C, o ministério em si, o conchavo é podre, é sujo. E vamos prestar atenção, pessoal, prestem bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês. A CCB, ela pode ter colocado a Síria de volta no relatório só para usar do nome da Síria para arrecadar dinheiro. Entendeu? Porque como ela sabe
que está o mundo inteiro sabendo da situação da Síria, dos irmãos da Síria lá na CCB, o que acontece? Eles podem começar aí uma suposta coleta de intenção para ajudar a Síria, mas vamos saber se eles vão ajudar mesmo. Vamos saber. Né? Então, fiquem atentos. Se vocês virem por aí falando de coleta para ajudar a Síria, levantem as suas orelhas. Fiquem atentos. Me mandaram uma carta informando que eu não sou mais cooperador, o Gergi comentando, né? Me mandaram uma carta. Ele recebeu uma carta informando que ele não era mais cooperador. Mas os irmãos disseram a ele, ao Gergi, que ele podia, que ele era livre, ele pode ajudar na obra, ele pode dar assistência. Ele não colocou... Testemunhar almas. Testemunhar alma. O que eles querem é que o Gergi produza frutos para a congregação, mas pregar, atender culto, ele não pode mais. Ele deixou claro isso aqui. Ele foi perguntar, inclusive para os irmãos do Brás, mas eu posso, eu tenho ainda a minha liberdade? E os irmãos do Brás falaram assim, você pode fazer de tudo, menos atender culto. Foi isso que foi colocado para o Gergi, inclusive está nessa carta que ele trouxe, que ele recebeu. Ele coloca no áudio que ele recebeu essa carta. E o Gergi, ele não se ateve. Ele não se ateve, porque os irmãos falou para ele que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode visitar, ele pode testemunhar as almas, ele pode fazer visita, ele pode fazer o que ele quiser. Porém, na igreja, ele não tem liberdade nenhuma para atender o culto. Então, os irmãos não deram liberdade nenhuma para ele. O que ficou claro aí é que fora do templo, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Mas dentro do templo da congregação, quem manda é eles. E lá ele não tem liberdade. E aqui começa o grande finale do problema. Ele coloca o seguinte: estão dizendo que eu estou enchendo o bolso com a coleta de vocês, dos críticos. Estão dizendo que eu estou ajudando quem não é da congregação, quem não é batizado. Estão dizendo que eu estou investindo no terrorismo. Vocês estão entendendo isso? Levantaram uma calúnia contra ele. Ele coloca alguma coisa, mas eu não posso revelar a vocês. Mas ele coloca... Ele tem gravado isso. Ele tem gravações onde comprova que levantaram essa calúnia falando que ele recebeu o valor da ajuda dos críticos aqui, que foi enviado, e ele investiu em pessoas que não são batizadas e investiu no terrorismo. Investiu no terrorismo. Gente, o que eu quero colocar é a minha opinião, tá? Para mim não importa se o Gergi não investiu em quem é batizado ou quem não é batizado. Para mim, o que só importa é que pessoas ficaram felizes. E que a ajuda foi para o próximo. E o próximo, que Jesus falava na Bíblia, não é o próximo quem é batizado na mesma igreja que eu, quem concorda comigo em tudo. Meu próximo é qualquer um que precise de ajuda. Agora, a cultura lá na Síria é diferente da cultura do Brasil. A cultura do Brasil é o seguinte: você tem uma pessoa passando fome, a pessoa vai lá, compra uma cesta básica, assim como a Obra da Piedade faz, e dá uma cesta básica para tampar a boca daquela família durante 30 dias. Mas a cultura de outros países é diferente, você dá a vara para o cara pescar. Então é onde nós vimos várias vezes o próprio Gergi auxiliando, por exemplo, o comerciante a comprar alguma coisa para o comércio para ele revender, para ele sempre ter o mantimento na casa dele. Verdade. Entende? Então é uma cultura diferente. Mas o que colocaram aqui é que ele estava investindo no terrorismo. Isso é uma calúnia muito grande. Isso é um crime que pode até resultar em morte lá na Síria, né? Com certeza, isso dá pena de morte lá. Ele diz que vai continuar na Síria com ou sem ministério. Ele diz que provavelmente ele pode até retirar o povo dele de lá. Por quê? Ele diz que 90% da Irmandade da Síria está com ele. E muitos do Líbano, do Iraque, da Jordânia e de alguns outros países também estão com ele. Então ele falou que provavelmente ele pode ali retirar o time de campo, né? Agora eu não sei
como que ele vai fazer isso, quais são as estratégias. Estou colocando isso para vocês porque eu tenho o áudio das conversas. Tem coisas que eu não vou revelar a vocês, mas essas informações eu acho que sexta-feira, inclusive, ele próprio vai conversar com vocês. Na carta, ele coloca que tem algumas acusações, melhor, que não tem acusações nenhuma contra ele. Nessa carta que ele recebeu, ele diz que não tem acusação nenhuma contra ele, mas estão pedindo para ele não atender mais os cultos. E uma coisa que foi colocada naquela conversa dele com o Nabi e com o Saulo foi o seguinte, que o vídeo que ele enviou, aquele dia 26 de março, que ele enviou aquele vídeo, falando que famílias estavam passando por necessidade, comendo lixo, e que a igreja estava atrás dele, e ele estava lá falando, narrando, aquilo ali foi um estopim para a congregação do Brás, para retirar ele do relatório. Então, ele coloca isso, ele fala que os irmãos do Brás viram isso como se fosse o Gergi dando munições, dando combustível aos críticos para fazer as suas críticas e, infelizmente, até tirar pessoas de dentro da igreja. E ele coloca um outro detalhe. O endereço que foi colocado no relatório, agora o atualizado, foi o endereço da casa dele. Erroneamente, o Brás colocou o endereço da casa dele e não colocou o endereço da própria congregação. Verdade. Então, fica aí para vocês dessas atualizações, né, a respeito do nosso irmão Gergi. Vamos esperar e aguardar e pedir a Deus que dê força para ele, porque não deve ser fácil lutar contra esse sistema. Nós sabemos que a CCB ela é forte, mas ela não é uma potência ainda. Então, vamos torcer para que ele consiga vencer essas barreiras que, na verdade, são mentais dele e que ele possa colocar para fora toda essa sujeira que ele está guardando. E vamos torcer para que o Gergi saia da congregação mesmo, tá? Saia e vá servir a Deus de verdade com o povo dele, aonde ele achar por bem. Porque, pessoal, pensem só, o homem está lá com aquele povo desde sempre, batalhando com eles, lutando com eles. Aí agora vão tirar o Gergi e colocar de lado. É óbvio que o povo vai apoiar o Gergi, porque ele está lá, o povo está vendo a luta dele para defender todo mundo. Você acha que esse povo vai deixar de confiar no Gergi para confiar no Brás, que não tiveram nem a hombridade de pegar? Porque se eu sou o presidente do Brás, eu teria a hombridade de eu ir lá na Síria, entregar essa carta na mão do Gergi e conversar com ele sobre o que seria a situação dele dentro da CCB. Mas não tiveram. Pegaram e mandaram recado, parecendo mulher fofoqueira. Mandaram duas maricas lá para falar pro homem, para dar recadinho, como duas frutriqueiras, dando recado pro homem do que foi decidido. E decisão de meia dúzia de pessoas. Meia dúzia. Porque eles não tiveram nem o trabalho de fazer uma reunião, né? De fazer uma reunião com os anciões mais velhos do Brasil inteiro, porque eles sabem que a maioria ia ser a favor do irmão Gergi. Então, eles fecharam neles ali, decidiram entre meia dúzia de pessoas e deram um destino para o nosso irmão Gergi, né? Tirando ele do cargo, depois de tudo que ele passou, que ele sofreu, que ele lutou pela obra, aí agora deram um chute nele de escanteio, vão colocar uma outra pessoa, aliás, colocaram já, vocês podem ir lá no relatório, olhar, tem um novo nome do cooperador lá, que ninguém sabe quem é, nem da onde veio, nem para onde vai, né? Talvez não tenha nem bom testemunho, mas colocaram lá. Tá lá no relatório e retiraram o nosso irmão Gergi. Mas eles tiraram o Gergi do relatório, mas nós não vamos retirar o nosso apoio do irmão Gergi enquanto nós vermos que o Gergi tá na verdade. Porque a hora que o Gergi faltar com a verdade conosco também, nós vamos vir aqui informar para vocês. Porque aqui nós somos a favor da verdade, não importa de que lado esteja.
tá bom? Do lado da CCB a gente sabe que não tá. Mas vamos ver o andar da carruagem, o que vai dar a novela Gergi Síria, né? Verdade. Eu não confio em ninguém do ministério. Eu não confio em anciães da congregação e não confio também no Gergi. Tá? Isso eu estou dizendo, é uma opinião minha. Eu converso com todos, eu tenho diálogo com todos, mas nós pesamos o que é veraz, o que é verdade. O que eu estou colocando aqui para vocês, eu tenho como comprovar essas informações, não são palavras jogadas ao vento, e eu espero que o irmão Gergi, na sexta-feira, venha confirmar todas essas informações por intermédio do vídeo que ele vai lançar. Se porventura alguma palavra for desconexa a essas que eu estou colocando aqui, vou com certeza colocar os áudios aí na íntegra e aí nós vamos julgar quem falou ou quem não deixou de falar. Mas o correto é que a Congregação Cristã no Brasil mais uma vez deu um tiro no pé. E com certeza vai ter muita coisa que vai acontecer depois desse vídeo do Gergi. E também foi vinculado aí em alguns grupos de apoio à CCB, né? Porque assim, eles querem defender a placa da igreja, defendam mostrando milagre, mostrando obra, né? Provando que aquilo aconteceu, que aquilo realmente é real. Faça dessa forma, porque o que nós falamos aqui nos canais da crítica, nós provamos aquilo que nós falamos. E foi se levantado uma questão em um grupo aonde o Gergi poderia ter forjado a cirurgia do coração dele, a qual ele passou. Que ele talvez tenha forjado que ele sofreu um infarto. Nós cobramos do irmão Gergi. O irmão Gergi falou que tem toda a documentação e que ele vai nos enviar essa documentação. Então, a gente vamos postar também lá no nosso grupo, lá, né? No grupo do Facebook. Nós iremos postar assim que ele enviar esses documentos, a prova de que ele fez a cirurgia, que ele realmente sofreu um infarto. Porque aqui nós não vamos apoiar mentira da parte de ninguém. Aqui sempre vai ser a verdade. Doa a quem doer. Verdade. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você receber novos vídeos e também deixe aqui o seu comentário. Lembrando que também nós temos o canal da minha esposa, que é Ma Oliver Conversas. Então dá um pulo lá no canal dela, também se inscreva também no canal dela e também assista também todos os vídeos. Hoje ela lançou um vídeo muito importante também, tá ok? Verdade. Então não perca esse vídeo, assista até o final, porque a cereja do bolo está no final do vídeo. Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Amém.